Pode passar lá para a parte inicial do. Eu ia passar, então só para recapitular o título e tal, que a gente estava É, falando sobre a classificação do texto. eu ia falar lá mesmo. Ah, tá. Então deixa eu falar. Boa tarde, gente. Só retomando o assunto da semana passada, a gente vai dar continuidade ao assunto, que a gente está trabalhando com a classificação de texto. E semana passada a gente focou um pouquinho mais no carregamento dos dados, análise dos dados e qual o formato de como a gente passa esses dados para a rede. E hoje a gente vai focar mais na parte do treinamento, como é que é feito o treinamento. Pode passar. Aí tem esse slide aqui só fazendo meio que um resumo para a gente recapitular o que foi falado na aula passada. Então, a gente falou sobre o carregamento do dataset. Como o nosso caso é fazer a classificação de textos, nós escolhemos um dataset de emoções, que é o dataset Emotion, para a gente fazer a classificação de emoções. E esse dataset, ele possui essas 6 classes aqui, onde são as classes, essas classes são raiva, nojo, medo, alegria, tristeza e surpresa. Então, a gente falou um pouquinho como a gente carrega esses dados e também a gente fez uma análise desses dados, porque uma coisa que é importante é a gente fazer análise dos dados, como observar a frequência dos dados e ver se as classes estão desbalanceadas, porque se estiverem desbalanceadas, isso pode afetar no decorrer quando é feito o cálculo de perda, como também na hora que a gente vai fazer a análise das métricas, a gente já tem que olhar com outro olhar, ou então utilizar algumas métricas que sejam específicas para a gente ver um resultado melhor quando a gente tem dados desbalanceados. Além disso, a gente também tinha citado algumas formas de como a gente pode resolver essa questão de desbalanceamento desses dados. Só que aqui nesse trabalho que a gente vai mostrar, a gente não vai focar tanto nessa parte de resolver esse desbalanceamento. Nós vamos usar os dados mesmo brutos com esse desbalanceamento mesmo. Então, além da gente ter falado semana passada sobre o dataset e o carregamento desses dados, a gente também viu como é que a gente representa os textos para a gente poder mandar para a rede, porque como nós temos textos e a rede, o que ela quer receber para entender e fazer seus cálculos, ela quer dados numéricos. Então, a gente aplica técnicas de token para fazer a tokenização desses dados, que são dos textos. Aí aqui a gente tem um exemplozinho básico do que foi mostrado na aula passada, só que a gente falou sobre algumas técnicas de fazer essa codificação em token, que foram tokenização por caractere, que a gente faz individualmente, cada caractere individualmente. A outra foi a tokenização por palavras, que a gente faz por palavras. Só que elas têm algumas desvantagens. Aí, uma outra técnica que tenta juntar essas duas técnicas é a tokenização por subpalavras. Aqui a gente tem só um exemplo para demonstrar o que foi mostrado na aula passada, que a partir de um texto, a gente pode fazer essa codificação das palavras. Aí, e depois disso, quando a gente transforma esse texto em token, a gente faz a representação desses tokens como um dado one-hot, para poder, então, passar para o treinamento. Aí, então, passando essa parte onde a gente faz essa representação desses dados para a rede poder entender, é feito, então, o treinamento. Aqui a gente vai focar no treinamento utilizando o modelo de Stillburt, e tanto para fazer o treinamento como a inferência.
Aí agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre o treinamento no próximo slide. Então, aqui para fazer nossos exemplos de fazer o treinamento de uma classificação de texto para o dataset de emoções, nós vamos utilizar esse modelo. Normalmente, esses modelos eles já são pré-treinados para predizer palavras em sequências de um texto. Aí aqui do lado a gente tem uma arquitetura que é usada para essa classificação. E ela é baseada em transformer do tipo baseado do tipo encoder. E aqui a gente pode observar que ela consiste aqui de um corpo que vai a partir do token de entrada, onde vai até aqui na parte do estado oculto. Então, a partir disso, a gente tem essa camada aqui, que é realmente a que faz a classificação. Uma das coisas que são alteradas nesse modelo, porque ela não vem com essa parte de classificação. Então, a gente tem que adaptar esse modelo para fazer a classificação de texto, já que ele é usado para fazer a classificação, é usado para a predição de sequências de palavras. Aí, então, nesse caso, a gente, como quer fazer a classificação do texto em relação ao sentimento, a gente faz a mudança dessa camada aqui e coloca uma camada de classificação. Então, só explicando aqui um pouquinho de todos os processos aqui dessa arquitetura, inicialmente a gente tem o token encodings, onde a gente faz aquela codificação mesmo com os tokens que eu falei anteriormente, que a gente falou na aula passada. E depois disso, a rede pré-treinada, ela pega esses tokens e transforma eles em token embeds, que digamos que são vetores em uma dimensão menor. A gente até consegue ver aqui, ele demonstra aqui um pouquinho que a dimensão ela ficou menor comparado ao dado de entrada. Então, esses tokens embedded, eles são passados aqui por essas trilhas de encoders, onde eles são processados, e por último eles retornam aqui as nossas características nos estados ocultos. E essas características são passadas para a parte de classificação, onde ele classifica aqui aquele dado de entrada, e então faz a predição. Pode passar. Então, para a gente fazer essa nossa classificação, esse nosso treinamento, temos duas formas de fazer, duas opções para a gente poder fazer o treinamento. Uma delas, como eu falei anterior, são um extrator de características, e a outra opção seria o fine tuning. Como falei anteriormente sobre essa opção que normalmente a gente já tem modelos já pré-treinados, no caso do extrator de características, ele já usa as camadas já pré-treinadas e usando apenas a camada o estado oculto como característica para passar para o treinamento do classificador. E o resto não é modificado, pois o resto do modelo do corpo ele já está pré-treinado, já carrega um modelo já pré-treinado. Já no Fine Tune, a gente pode treinar o modelo de ponta a ponta. E, além de carregar os dados pré-treinados, a gente pode atualizar esses dados. A gente pode atualizar os parâmetros, no caso, no decorrer do treinamento. E agora, no decorrer da apresentação, a gente vai especificar um pouquinho mais sobre como é que funciona cada um desses tipos de treinamento. Pode passar. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre
o, o tipo um dos tipos, que é a forma treinamento utilizando extratores de características. A gente, um transformer ele pode ser usado como um extrator de características quando a gente congela os pesos do corpo durante o treinamento e usa os estados ocultos como características para classificação. Como a gente pode observar que essa figura que a gente olhou inicialmente, essa parte aqui que vai do token beds para o hiding states, ele é congelado, justamente porque ele não faz uma atualização dos parâmetros aqui. Ele apenas carrega o modelo que já foi pré-treinado. Então, as características que são geradas aqui na parte dos estados, ele passa essas informações para a parte de classificação, que aí, então, aí ele já consegue gerar a predição. Uma coisa interessante desse modelo aqui é que a gente não necessariamente precisa de uma GPU. Como o processamento é que a gente só carrega uma vez e não precisa ficar atualizando esses modelos, então, nos casos onde a gente não tem um poder de processamento muito grande, a gente tem apenas um computador com uma CPU, ele é bem interessante porque a gente não precisa de tanto poder de processamento. Aí é um ponto interessante nesse caso aqui. Aí a única parte que é treinada mesmo é essa parte aqui, onde tem a classificação e as predições, e a predição. Pode passar. Tá, então aqui vou falar em relação a como é que a gente faz para usar já e carregar um modelo pré-treinado, utilizando as bibliotecas que a gente tem disponível para isso. Aqui a gente utiliza Transformers e temos no AutoModel, ele tem um método que é chamado de from pretended, que ele faz o carregamento dos pesos de um modelo já pré-treinado. Então, aqui embaixo, nessa parte de codificação, a gente tem aqui a declaração do import da biblioteca. Aí, na primeira linha aqui de código do model, ele especifica que o nome do modelo de checkpoint que a gente quer carregar. Na segunda linha, a gente tem o device aqui, é onde a gente especifica qual o dispositivo que a gente quer carregar esse modelo. Se a gente tem GPU, então a gente tem a possibilidade de carregar ele na GPU, senão ele é carregado na CPU. E na última linha aqui, a gente faz justamente esse carregamento do modelo pré-treinado. Pode passar. Então, depois que a gente carrega o modelo pré-treinado, então a próxima etapa, antes de passar para a parte de classificação, seria extrair os dados, as características, no caso, que foram geradas, que, no caso, seria a última o último estado oculto. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer, seria converter a string para tokens e depois os tokens para tensores do tipo PyTorch. Aqui a gente vai focar mais no código utilizando o framework PyTorch, só que essas bibliotecas elas também dão suporte a outros frameworks, como o TensorFlow, no caso. E, se eu não me engano, tem outro também, acho que deve ser Ajax, se eu não me engano, mas a gente dá para dar uma olhada, porque ela é bem flexível em relação a outros frameworks, mas aqui a gente vai trabalhar com o PyTorch, pelo menos na demonstração dos códigos. Aqui a gente tem a primeira linha, que é o exemplo de um texto, que ele vai tentar extrair essa informação, essas características, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, como falado anteriormente, é fazer a codificação
desse texto, dessa string, em token. E aqui a gente utilizou a função que a gente fez anteriormente, que é o tokenizer, e ela tem um parâmetro que é chamado return tensor, que quando a gente seta ele como um PT, ele já retorna os tokens com o formato de tensor para PyTorch. Aqui a gente só está printando o shape para visualizar como ficou o tamanho. Esse 1 aqui, que é a primeira informação, ele representa a quantidade de bits. Como aqui a gente só tem uma instância, então ele seria só 1. E esse 6 aqui é a quantidade de tokens. Mas aí fica aquela questão, é que a gente tem 4 palavras, né, no texto. Então, por que que seriam 6 tokens? Eu não sei se vocês lembram da última aula, mas no caso aqui, como o tipo de modelo que a gente está usando, ele tem uma função que ele gera os tokens, e nessa função ele já coloca um token a mais, tanto no início da frase como no final da frase, que é para poder especificar que a gente está inicializando a frase e está encerrando aquela frase. Então, por isso que aqui acabou ficando 6 tokens. Pode passar. Então, aqui continuando a parte da extração. Então, depois, agora que a gente já tem os dados codificados como um tensor, a última etapa seria passar esse dado para o mesmo dispositivo que está o modelo, que a gente passou anteriormente, ou para CPU ou para GPU. E a gente observa como é feito aqui na parte de baixo, nesse código. A primeira linha aqui, a gente tem é o que a gente é o que é feito, onde ele pega os dados lá de inputs, a variável inputs, e está passando para o device, que é o mesmo dispositivo que a gente passou para o modelo, que eles têm que estar no mesmo dispositivo para poder fazer essa extração e o cálculo. E nessa parte de baixo, nessa linha que tem torch no verde e outputs, é onde ele está fazendo essa extração mesmo dessa última dessa Celeste Hidden States. E aqui a gente printou só para verificar esse objeto, quais são as informações que ele está gerando. Eu não sei se dá para vocês verem, mas eu não estou conseguindo ver a parte de baixo, mas ele tem algumas informações que ele gera. Ele gera esse Last Hidden State, mas também gera outras coisas, como atenção, o dispositivo que ele está, e a gente pode pegar essas informações por esse nome, já que aqui é um dado, é um objeto do Python, a gente consegue pegar essas informações através do nome. Aí aqui, aí, eu acho que o próximo slide é o teu, né? Só pode passar. Eu só tenho como mostrar agora lá o notebook. Por enquanto, a extração mesmo básica dessas características é até naquela etapa ali. Aí aqui seria a aplicação do código que a gente mostrou, dando continuidade ao código da aula passada. Só... tá. Aqui inicializando a parte do treinamento, da classificação de texto, como foi falado lá sobre os transformers como um extrator de características, e aqui usando modelos pré-treinados. Aqui tem o mesmo código que foi apresentado lá no slide, onde ele define aqui qual é o checkpoint do modelo que a gente quer carregar, o dispositivo, o device, e então carregando o modelo. Aí a próxima etapa, que era a etapa que eu estava comentando, que era a extração do último estado oculto. Aqui a gente pegou uma linha do nosso dataset, que a gente setou aqui numa variável chamada example_text, que é essa daqui, essa frase aqui embaixo. E a gente fez
fez a codificação para token aqui dela, como a gente pode observar aqui, onde a gente recebe essa codificação na variável inputs. E aqui está sendo printado também o shape, como a gente viu anteriormente também no slide, onde tem o batch size com valor 1 e a quantidade de token 12. E aqui a mesma coisa, como foi mostrado, onde é passado para o mesmo dispositivo do modelo e em seguida é feito a extração das características que a gente está querendo observar. Acho que aqui dá para olhar, não sei se vocês olharam lá no slide, mas aqui no base model output, na informação do objeto que foi gerado no output, a gente vê aqui também que tem outras informações, que é device, attentions, só que aqui ele só tem mesmo essa informação do que a gente realmente estava querendo. Aí aqui a gente observa nessa última linha aqui embaixo do output, onde a gente verifica o tamanho da quantidade de dados do vetor tamanho do vetor que foi gerado, lá das características, foi 768. E uma coisa que normalmente nós utilizamos, normalmente é utilizado apenas a informação do last hidden state do primeiro token da frase, que é o token CLT, que especifica o início da frase. Normalmente, para fazer a classificação de texto, é usado apenas a informação do primeiro. Então, para a gente pegar essa informação do primeiro token, a gente pega aqui seguindo esse código, output.last hidden, e a gente especifica aqui 0, que é o primeiro que a gente quer pegar. Aí a gente já consegue aqui pegar apenas as informações do primeiro. E então, já que a gente aprendeu como faz para pegar de uma string, a gente fez aqui uma funçãozinha onde ele faz isso para toda a base, porque a gente só estava olhando para um dado, para uma instância. Aqui essa função, ela faz mais ou menos a mesma coisa que a gente viu anteriormente, só que tem esse return aqui, que ele retorna adicionando uma coluna a mais, que é justamente a coluna com a camada com a informação dessas características. A hiding state. E aqui a gente, emotions encode, a gente tenta passar ele para o formato do torch, tensor, já que o nosso modelo, ele só aceita no formato de tensor, então a gente tem que transformar esses dados em formato de tensor. Então, a gente faz faz essa formatação aqui, e em seguida a gente utiliza esse método aqui, map, que a gente chama aqui emotions encoded.map, para poder realmente extrair todos os hidden states de todo o dataset de uma vez. Aí, por fim, a gente consegue extrair tudo de uma vez, usando a nossa funçãozinha lá, pegando apenas a informação do primeiro token de cada frase. Aí aqui a gente pode observar no final aqui que ele adicionou a coluna a mais que a gente especificou com a nossa nova informação, antes de passar para a parte de classificação. Aí, por enquanto, essa parte é até aqui mesmo. Bom, eu vou falar um pouco agora, né, sobre a criação dessa matriz de características. Foram as matrizes, como vocês viram, as características que a gente obteve através do último estado oculto. Então, ele passou a ser o nosso dataset, né? A gente tem um dataset, no caso, adicionado a esses valores, que são essas camadas ocultas, e agora a gente vai precisar criar essa matriz de características. O conjunto de dados pré-processados agora, ele contém já todas as informações que são necessárias para treinar um classificador.
A gente vai usar os estados ocultos, né, como as características de entrada e os rótulos como o alvo. A gente pode ver aqui no, nesse exemplozinho do código, que a gente tem o nosso dataset, agora que a gente chamou ele de Emotions Hidden. Aí a gente está separando aqui o X-treino, o X de validação, está recebendo apenas aqui os dados de treino, que são as camadas ocultas, e aqui também a gente está adicionando essa variável as que são de validação. E o Y-treino, assim como o Y de validação, nada mais é do que as labels que a gente está fazendo extraindo desse dataset aqui das características que foram geradas aí pelas camadas ocultas e adicionando nessas variáveis de Y-treino e Y de validação, que são as labels. Aqui embaixo a gente está printando o shape de cada um deles, o tamanho do treino e o tamanho da validação. E a gente sabe também que antes de treinar, né, um modelo, é sempre bom realizar uma verificação rápida para a gente garantir que ele sempre forneça uma representação útil das emoções que a gente quer classificar. Então, com isso, é sempre bom estar visualizando esses dados, ver como que está sendo a forma que está recebendo, está sendo distribuídos, na verdade. Então, a gente sabe, né, que visualizar os estados ocultos eram mais ou menos 768 dimensões, é um pouco complicado. Então, a gente usa, né, um algoritmo chamado map, que é para projetar esses vetores em 2D, que é para poder a gente visualizar melhor. O map ele funciona melhor quando os recursos eles são dimensionados para ficar entre 0 e 1, digamos assim, normalizar entre 0 e 1 o intervalo deles. Aí, o que que a gente faz? A gente está aplicando aqui um min-max scala, né, para que justamente ele fique nesse range esse intervalo de 0 e 1. Uhum. E a gente usa essa implementação aqui do map, que já contém na biblioteca aqui do map learning, e justamente para reduzir os estados ocultos. Aí aqui a gente pode ver, aqui à direita, o resultado, né, que é uma matriz com o mesmo número de amostras que tem no treinamento, mas tem apenas 2 features, né, em vez de ter as 768 no qual a gente tinha no início. Aí a gente vai investigar mais um pouco aqui os dados compactados e plotar também a densidade de pontos para cada categoria separadamente. Mas aqui a gente pode ver como ficou mais ou menos os dados do treino, né, do X e o Y, e assim a label correspondente a cada uma deles. Bom, aqui a gente tem como eu falei anteriormente, a gente vai plotar esses dados, a densidade de cada ponto, de cada categoria das classes que a gente tem. Aqui a gente tem mais ou menos o código que a gente utilizou no notebook para fazer esse plot, mas o resultado aqui importante é esse daqui, né, visualizando o dataset. A gente observa aqui uma pequena observação, isso aqui é só apenas projeções em um espaço de dimensão inferior. Então, a gente reduziu para poder conseguir plotar e mostrar em um dado 2D, vai ficar mais fácil. A gente pode observar aqui no gráfico, né, nas coisas, que a gente vê que tem alguns padrões. Por exemplo, os sentimentos negativos, como a tristeza, como a raiva, o medo, eles sempre ocupam uma região semelhante, né? A gente pode observar isso, elas são distribuições ligeiramente variáveis. Aí aqui, por outro lado, a gente pode observar que a alegria, o amor, eles estão bem separados das emoções negativas. A gente pode ver aqui, ó, que acima onde são maior o número de a concentração deles. E eles também compartilham um espaço semelhante. E também temos aqui a surpresa, né? Que ela está espalhada aqui, como a gente pode ver, por todos os lados. A gente sabe que, embora a gente possamos esperar alguma separação, isso não é garantido, assim, que o modelo não foi treinado para saber a diferença entre essas emoções. Ele apenas aprendeu
Agora eu vou falar um pouco sobre o treinamento, treinando um simples classificador, não sei se vocês estão me ouvindo, treinando um simples classificador, né, um modelo bem simplesinho, porque assim, a gente já viu que os estados ocultos, eles são um pouco diferentes entre as... E a gente sabe também que várias delas não têm um limite óbvio. Então, a gente vai usar esses estados ocultos para treinar um modelo de regressão logística que tem no scikit-learn. Aqui é o códigozinho onde a gente pode estar importando esse modelo de regressão logística através da biblioteca do sklearn. E, assim, é tão simples o treinamento com um classificador desse e rápido que a gente nem precisa de uma GPU. A gente pode estar rodando diretamente esse código aqui na CPU, que ele é bem leve e tranquilo de rodar. Aqui a gente pode ver o código que a gente utilizou, está instanciando aqui o classificador, né, de regressão logística e fazendo o fit dele entre os dados de treino, tanto o X e o Y, que são as labels. E assim a gente está usando os dados de validação para gerar um score. A pequena métrica aqui da acurácia deu em torno de 0,7. Gente, eu acho que eu caí, não sei se vocês estão me ouvindo agora. Estão ouvindo? 1, 2, 3. Sim, eu também caí. Agora sim. Ah, Sim. sim. Eu vou voltar a compartilhar novamente, acho que deve ter Tá só um bom. momentinho. Ok. Vamos ver aqui no chat. Certo. Eu vou voltar um pouquinho a parte aqui do que eu estava falando do treinamento, só para caso vocês tenham perdido aqui alguma coisa. Como eu estava mencionando, a gente treinou aqui um modelo simples, né? Só para a gente ver como ficou o resultado. A gente viu que os estados ocultos, eles são um pouco diferentes entre as emoções, como foi mostrado, mesmo que várias delas não tenham um limite óbvio. Aí a gente vai usar esses estados ocultos para treinar um modelo de regressão logística que tem no scikit-learn. Como a gente pode ver o trechinho do código aqui, onde ele está fazendo exatamente... Opa, peraí. Não é esse aqui. Esse aqui. Aqui o modelo do regressão logística. Está utilizado aqui do sklearn para fazer essa classificação. Então, a gente fez aqui, instanciou esse classificador, a gente fez o fit entre os dados de treinamento, passando tanto nossas características quanto nossas labels, e a gente utilizou os dados de validação para calcular a acurácia. No caso aqui, esse score, vocês estão vendo de 0,63, é a acurácia que foi gerada. Eu também mencionei que, como é bem simples esse treinamento, a gente não precisa de GPU. Ele roda facilmente na CPU. Aí a gente pode observar que a acurácia aqui, ela pode parecer, assim, olhando esse número, que o nosso modelo, ele, digamos que é um pouco melhor do que um modelo aleatório, por exemplo. Mas, assim, como a gente está lidando com um conjunto de dados multiclasse, desbalanceado, ele é, na verdade, significativamente melhor, digamos assim. É um resultado razoável, assim, aceitado. Agora também a gente pode examinar se o nosso modelo é bom, comparando com uma linha de base bem simples aqui. E no scikit-learn também tem um classificador chamado Dummy Classify. Ele pode ser usado para construir um classificador com heurística bem simples, como escolher a classe majoritária, por exemplo, ou sempre desenhar uma classe aleatória. Aqui nesse caso, a heurística de melhor desempenho é escolher sempre a classe mais frequente. A gente pode observar aqui, ele também tem no sklearn, a gente está importando ele e a gente instanciou ele aqui. A gente fez o mesmo processo do outro, só que, como eu falei, as heurísticas esse aqui é mais simples, é diferente do
da regressão logística, e usando os dados de validação para calcular a acurácia aqui, fazer o score, a gente pode observar que ele deu em torno de uns 35%, um pouquinho mais de 35%. Então, o nosso classificador simples, que usa os embedding do Distill-Best, ele é significativamente melhor do que a nossa linha de base, essa daqui. Então, podemos investigar melhor o desempenho do modelo observando a matriz de confusão do classificador, aquele que nos informa melhor a relação entre os rótulos, né, que são verdadeiros e os verdadeiros e previstos. Aqui a gente tem o códigozinho que a gente utilizou para plotar essa matriz de confusão. A gente também tem ela no notebook, eu coloquei aqui só para exemplificar. A gente criou uma funçãozinha para fazer esse plot, passando justamente os dados previstos e os dados verdadeiros, e juntamente com a label, que é o nome de cada um dos sentimentos. Aqui a gente instanciou usando a matriz de confusão, que também tem disponível na biblioteca lá do Scarlearn. O resultado desse código, o plot dele, a matriz de confusão, é exatamente essa daqui, né? A gente pode perceber o que aqui, olhando essa matriz. A gente usou o CMAP aqui de blue, né? Mapa de cores, azulzinho. Então, a gente vê que a raiva e o medo, né? Na maioria das vezes, eles se confundem com a tristeza. A gente pode observar aqui, ó, que a raiva, ela tem deixa eu só, acho que não está aparecendo na parte de baixo. Deixa eu só. Aqui apareceu. Esse lado aqui a gente tem as labels, né, que são verdadeiras, né, que a gente tem. E embaixo foi as labels predita, ou seja, o classificador preveu aqui embaixo. Então a gente vê que a raiva e o medo e a raiva, no caso, eles confundem muito com a tristeza. Pode ver que aqui a nossa classificador disse que 24% era medo, quando na verdade era tristeza. A mesma coisa foi aqui para a raiva. E o que vai ao encontro, né, que a gente viu das observações que a gente fez, né, ao visualizar os embedding lá do início. E além disso também, o amor e a surpresa, elas são frequentemente confundidas aqui com a alegria. A gente pode observar aqui, nossa, gente, desculpa. A gente pode confundir com a alegria. Peraí. Mais à frente, a gente vai ver aqui uma abordagem de um ajuste fino, que leva a um desempenho de classificação bem superior a esse aqui que a gente está apresentando, utilizando apenas classificadores normais. No entanto, também é sempre importante a gente observar que, mudando essa tática de usar o ajuste fino, tirar a parte de classificadores mais simples, ele vai requerer mais recursos computacionais, como utilizar, né, GPUs, que vai ser inviável rodar eles na CPU. Em casos como esses, assim, onde a abordagem é baseada em features, ela pode ser um bom compromisso, né, entre o aprendizado de máquina, tanto o tradicional, como eu mostrei, como agora o aprendizado profundo. Falando agora um pouco aqui do fine-tuning dos transformers. Aqui a gente vai explorar o que é necessário justamente para ajustar um transformer desse de ponta a ponta, como foi mencionado no início, essa é a segunda parte, falando um pouco sobre esse fine-tuning. Com essa abordagem, né, do ajuste fino, a gente não usou os estados ocultos como um recurso fixo, né, como antes vocês viram no desenho, eu literalmente tinha congelado a parte utilizado apenas esses recursos fixos que tinham sido gerados na última camada oculta. Aí o que acontece? Aqui o treinamento, ele vai ser feito, tipo assim, os recursos não vão ser feitos, mas o treinamento vai ser feito conforme está mostrando aqui. O que ele vai acontecer? Ele vai requerer que o nosso classificador ele seja capaz de diferenciar, e esse método, ele geralmente usa uma rede neural para a classificação. Ou seja, usando essa abordagem do ajuste fino, o que acontece? Todo esse modelo aqui, ele vai ser treinado juntamente com o classificador. Ou seja, ele vai sempre atualizando,
cria novas camadas e vai e joga novamente, fica repetindo totalmente esse processo. Ou seja, em vez de ser congelado como era anteriormente utilizado, o último, esse processo vai ficar se repetindo. E todos os parâmetros do modelo, dessa vez, usando o fine-tuning, eles vão ser treinados. Treinar os estados ocultos servem como entradas, né, para o modelo de classificação. Isso vai nos ajudar a evitar o problema de trabalhar com dados que não podem ser adequados para a tarefa de classificação. Aí, em vez disso, os estados ocultos iniciais, eles vão se adaptar, né, durante o treinamento, justamente para diminuir a perda do modelo e, assim, aumentar esse desempenho. Vou estar passando para o Anderson, que ele vai dar continuidade aqui nessa parte. Beleza, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Então, agora que a gente já deu um grande overview na extração de features e no fine-tuning, um pequeno overview no fine-tuning agora. Como a Nélia falou, a ideia é que a gente consiga pegar todos os itens da camada oculta e que eles façam parte do nosso treinamento para a gente conseguir adaptar a nossa camada escondida para que a gente consiga criar uma classificação mais eficiente. Uma coisa bacana dessa biblioteca que nós estamos usando, que já pega o estado da arte, é que a gente pode fazer essa classificação de maneira mais rápida, né? Em vez de a gente ter que criar um tokenizador e para poder pegar a camada oculta e fazer a classificação, a gente usou essa biblioteca para pegar uma classificação por sequência, né? Que ele já recebe, por padrão, um tokenizador para ele conseguir fazer o trabalho. Então, a gente tem essa função FunTransformers import automodel for sequence classification. O único problema dele é que a gente tem que definir quais são os números da labels e eu botei aqui na mão, né, que tá 6, mas é porque faz parte do nosso conjunto, que são 6 classes que nós temos. De resto, a gente segue o mesmo padrão do que a gente já viu, né, que é definir a GPU, definir o checkpoint e coisas do tipo. A ideia é que agora, dessa maneira, se puder voltar só um slide do fine-tuning, a ideia agora é que com esse modelo de sequência, de classificação por sequência, a gente consiga pegar todos os passos, que é pegar desde gerar a tokenização, os embeds e até gerar a camada de encoder para ter a camada oculta. Dessa camada oculta, a gente passa para o nosso classificador, que vai reconhecer as sequências. A gente pega os resultados e consegue voltar os gradientes até o estado atual. E dessa maneira a gente vai ficar sempre atualizando. Pode passar. Bem, uma outra vantagem é que a gente está usando agora, a gente está pegando a gente está usando um modelo, já está pegando o estado da arte, né? Então, os pesos dessas camadas, desse classificador que a gente está usando já está em um bom estado, então é bom ficar sempre ciente, mas interessante que em futuros trabalhos, quando a gente estiver testando novos classificadores, a gente sempre tente adaptar muito mais ainda para criar classificadores mais inteligentes. Pode passar. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir algumas métricas, né, para saber se o nosso código está funcionando bem. E apesar de tudo, né, a gente tem que saber durante o nosso aprendizado, a gente tem que saber se está tudo, se a acurácia está aumentando e se o F-score tá ficando relevante. Então, aqui a gente só criou uma funçãozinha bem simples, já aproveitando que a gente está usando o scikit-learn. Para cada dado predito, né, a gente vai verificar se ele está... a gente vai armazenar o F-score e vai armazenar a acurácia e retornar. Isso é só para a gente, quando a gente for passar no treinamento, a gente vai jogar essa função que ele vai ficar computando a cada época. Isso é importante, a gente já vai ver a importância desse fato. Pode passar também já. Bem, pode passar. Isso. Beleza.
Agora que a gente já tem tipo, um modelo, a gente precisa... Beleza. Agora que a gente já está começando a treinar o modelo, a gente tem que definir alguns parâmetros, né? Então, uma coisa importante que a gente precisa saber, como todo aprendizagem general, é que a gente precisa definir alguns pontos, né? Por exemplo, o tamanho do batch, nosso DN rate, um número de épocas que podem ser suficientes ou não, né? E também especificar qual é o melhor, sempre carregar sempre o melhor modelo até o seu fim do treinamento, né? Que é algo bem convencional. Esse aqui é o exemplo do livro mesmo, que a gente bota um batch size 64, mas só dando um adendo aqui, ele colocou o número de treinamentos de 2 épocas, porque além de demorar, não demorar muito, o data converge muito rápido, então a gente tem um resultado logo de imediato, então não faz muito sentido aumentar muito o número de épocas. E a gente está fazendo cálculos a cada época, então a gente vai sempre, cada época a gente vai dando uma análise do resultado. Pode passar já. Depois que a gente definiu nossos parâmetros, a gente vai usar essa biblioteca trainer do próprio do Hugging Face, que simplesmente vai pegar o nosso modelo que a gente criou, que é o da classificação por sequência. Nós vamos enviar os nossos argumentos de treinamento e a métricas, aqui a gente já informa as nossas métricas, que a gente quer computar, que vai ser o nosso método de avaliação, o acurácia e o F-score. E a gente já define também quais são os nossos datasets, que vai ser o nosso dataset de treino e o nosso dataset de validação. Uma outra coisa aqui é que a gente redefine que a gente tem que enviar de novo o nosso tokenizer, que é para ele poder desfazer o processo e poder passar o resto passar os dados para a camada escondida. Mas depois dessa configuração, nós fazemos um treino. Se puder ir no... vamos lá, dataset. Passou. Ah, não, passou certo, certo. Isso aí. Como eu tinha dito mesmo, a gente carregou transformers, carregou o modelo de sequência. Pode passar essa parte, não muito relevante. Isso, a gente definiu aqui as nossas métricas de computação. Pode passar aqui um pouco mais. A gente fez umas leves modificações aqui, mas só tirou algumas coisas do Hub e a gente até voltou a sequência aqui, mudou também o diretório do modelo, que é porque ele salva na sua máquina, então os checkpoints ficam bagunçados, mas nada muito... É mais experimentando mesmo, pra vocês verem. E a gente usou aqui o nosso tokenizer, a gente colocou o Dist2Bash Tokenizer, que é o que a gente usou na aula passada, certo? Só para ele poder fazer o nosso trabalho. E a gente rodou aqui o treinamento. Vocês podem ver, por exemplo, aqui, foram 2 épocas rodadas, então, na primeira época aqui, nós já tivemos uma acurácia de 91%, certo? Com um F-score de 90 também. E já na segunda época, né, que é a época 2 aqui, não confunda um pouco, porque fica um pouco confuso, mas já na segunda época, a gente já tem uma acurácia de 92% e um F1 também de 92%, certo? Então, o nosso modelo agora já está começando a acertar 92% das vezes. Certo? Então, tá bem bacana. A gente não botou para rodar mais tempo, quer dizer, a gente chegou a botar para testar, para ver se ele convergia mais, se ele chegava a um número maior que 92%, mas depois de 5 épocas ele já convergia a um estado bem ocioso, então acabou que 2 épocas foi realmente só o suficiente para a gente fazer o nosso experimento aqui e mostrar em sala de aula. Beleza. Agora, pode cantar uma premissa. A ideia é que agora a gente consiga dar uma olhada na nossa matriz de confusão para a gente saber as características do o que realmente mudou no nosso dado, o que teve de relevante, como ele conseguiu acertar 92%, certo? E a gente vai usar, por exemplo, principalmente esses dados de validação. Então, eu pedi para o meu modelo, né, treinado para ele dizer
os dados de validação, né? Só para eu ter esses outputs que vai ser a minha predição da validação, né? Aqui eu só tenho os dados das métricas, né? Depois que eu rodei tudo, eu quero ver o que aconteceu. Então, com os dados preditos, eu tive uma acurácia de 92%, um F-score também de 92%. Aqui é só algumas métricas mesmo de quanto tempo rodou, mas enfim. Depois eu coloquei, para aproveitar o código da Nélia de plotar a matriz de confusão, eu só dei uma adaptada aqui no nosso dataset com Magmax mesmo, só para ele pegar os valores das predições. E eu plotei aqui a nossa matriz de confusão, né, usando as predições. Dessa vez, a gente tem a gente consegue perceber também alguns padrões, né? Apesar de ele já ter acertado bastante, a gente tem uma diagonal praticamente perfeita, né? Com o nosso azul bem forte. Mas a gente tem algumas predições, né? Na parte da diversão, assim como teve quando a gente calculou apenas com as camadas escondidas na estação de features, a gente viu que ele ainda se confunde um pouco com a surpresa e com o amor, certo? Quando ele tenta falar que é tristeza, ele ainda tem um pouquinho de raiva, um pouquinho de medo, entrou agora também, mas ele consegue distinguir bem. E surpresa que era aquele cara que sempre a gente não sabe exatamente quem ele é, se às vezes ele fala de amor, se for coisa, ele ainda tem uma acurácia um pouco mais baixa quando ele tenta classificar a surpresa, né? Que ele deu mais baixo de 0,8, 0,8, né? Então, beleza. Pode passar. Bem, então, basicamente, a gente conseguiu treinar, certo? Deu para a gente dar uma olhada no como o nosso básico de classificação, mas como a gente está aqui desenvolvendo praticamente uma rede, é bom a gente sempre dar uma análise nos nossos erros, para a gente poder saber o que a gente tem que fazer, como a gente tem que alterar o nosso dataset, que técnicas a gente pode usar para melhorar ainda mais o nosso modelo, para dar aquele ajuste fino, né? E uma das técnicas que a gente mais usa também é o de simplesmente ordenar nossos dados de validação pela loja, né? Que é saber o quão distante ele estava perdão, quão distante ele estava mesmo de estar certo, certo? E a gente pode fazer esse cálculo bem simples usando fazendo o cálculo de erro mesmo. A gente pode usar até a nossa função de cross entropy, que a gente está pegando aqui da Tosh, né? Aproveitando. A ideia é bem simples, eu vou só rodar o código sobre todo o dataset e vou rodar o algoritmo de cross-entropy pela saída, certo? Aqui na nossa função é basicamente isso, eu vou dar o batch para ele vai fazer esse código, certo? Resumo. Pode abaixar só um pouquinho? Bem, como eu rodei sobre o código, eu tenho que... eu estou usando o PyTorch para fazer o cross-entropy, eu só tive que dar uma pequena adaptada no dataset, que é só transformar em textores do PyTorch, e definir agora minhas colunas de putEdis, attention mask e label, né? Eu criei uma nova coluna que é só para dar os dados de validação. E desses dados de validação, eles vão ter agora um novo cara que vai ser a Lois, só para a gente saber o quão diferente ele está do dado original. Pode abaixar só um tiquinho. Isso. Obrigado. Usando também um pouco do código lá que a gente fez na aula passada, de transformar de volta para pandas, para a gente poder dar uma olhada no nosso dataset. Eu coloquei aqui no modo pandas, defini algumas colunas de texto, label, as labels preditas e a loss, né? Para a gente ter só uma definição mesmo. E depois que eu apliquei, eu usei só aquela função que nós tínhamos também de pegar a label original e colocar no nome, né? Só para a gente ter a label em vez de número. E dei um sort, certo? De assinante falso, que é para dizer quem tiver a maior loss para aparecer, né? Só para lembrar, tipo,
loss, quanto menor a loss, mais certo você está do resultado, e quanto maior a loss, pior você está do resultado, né? Sendo valores perto de zero muito bons e valores muito acima de zero muito ruins. Você pode mostrar o dataset aqui, que eu mostrei os 10 primeiros caras que ele mais errou, de longe ele foi o que mais errou. E a gente tem essa quantidade de tweets aqui, que na maioria das vezes está voltado para amor, raiva, surpresa e diversão. E uma coisa que a gente consegue perceber nesse nosso dataset é que quando ele não sabe o que fazer, quando ele não sabe o que ele tende a colocar, por padrão, tristeza, né? Então ele está ali, está sempre dizendo que, não sei o que vou botar sadness. Ou, na maioria das vezes, ele coloca como medo, né? Então a gente já sabe que ele tem esse padrão de sempre colocar tristeza e tem um padrão de sempre colocar um pouco de medo, né? Mas ele sempre ele se confunde bastante com quando ele se trata um pouco de diversão, ainda por cima. Apesar de acertar bastante a parte da diversão. Eu também coloquei o caso inverso, né? Que é mostrar os dados que ele mais acertou. E, por incrível que pareça, ele tem total certeza que ele sempre acerta sadness, que é uma coisa que realmente ele acerta. Só que talvez isso até diga pra gente o porquê de ele estar sempre colocando sadness como padrão, porque como ele é o que mais acerta, ele acaba, na via das dúvidas, vou colocar então como tristeza, certo? E é algo que pode realmente acontecer, é uma coisa que os datasets podem tender a fazer. Então, com isso, a gente pode, além disso, né, depois dessa análise só para ver uma análise desse erro, a gente pode ver que, tipo, algumas motivações de algum label tá errado, ou até mesmo o que a gente pode bater no dataset, se a gente tivesse com o dataset mais balanceado, se a gente tivesse com algo mais preparado, se a gente tivesse, por exemplo, algo que não surpresa, né? Que surpresa não parece ser uma emoção, mas se a gente tivesse, digamos que a gente tivesse essa surpresa, fosse uma categoria, fosse dividida entre as categorias que a gente já tinha, talvez ele ficasse um pouco mais equilibrado, certo? Isso são coisas que a gente consegue ver depois de uma análise de erro. Bem, continuando só um pouquinho. Agora que a gente treinou nosso classificador, bem básico mesmo, a gente usou um classificador de sequência, de um exemplo bem simples. A ideia é que a gente consiga classificar qualquer coisa, né? Então, a gente pode refazer nossos passos, né, e tentar classificar um texto que pode ser bom ou não, né? Então, eu usei aqui uma outra parte da biblioteca do Transformers, que é o Pipeline, que ele vai simplesmente refazer os nossos passos de todo o processo, né? Então, eu criei aqui um pipeline de classificação, que eu botei como nome de classificador, talvez o nome não tenha sido tão bom. Eu dei para ele, botei o nome aqui de Text Classification, que é o nome do título da nossa apresentação. Eu dei o modelo para a gente, que foi o modelo que nós criamos, para não perder aqueles dados que a gente tem. O tokenizador foi o Tissue Bash, e botei na CPU só para rodar rapidinho. E eu criei aqui um outro exemplo, né? Que a Saw Movie Today and it's really good, que é uma coisa um pouco positiva, certo? E pedi para ele predizer. Aqui embaixo vocês podem ver a predição, certo? E a probabilidade dele ser realmente um... Pode abaixar um pouquinho? Isso. Mais um pouquinho, não tá faltando isso. Ali. Só para mostrar mesmo, né? Tipo, a probabilidade de ele ser algo de cada um que a nossa rede predisse, né? Ele pode ser, ele tem algo muito próximo de zero de ser tristeza, algo muito próximo de zero para ser qualquer outra das outras emoções, mas para diversão ele está muito próximo de ser de 1, né? Então ele está muito próximo de 100%. Então, basicamente, a gente consegue classificar qualquer coisa, testar um tweet. Seria muito interessante também que a gente tivesse outros tweets mais recentes, certo? Mas
apenas para concluir, essa é uma maneira mais simples de a gente criar um modelo de transformer para classificar emoções, certo? Isso é algo que a gente pode usar para classificar texto, a gente consegue classificar em até 6 emoções, mas ainda tem alguns objetivos, que é tentar melhorar mais, se a gente tivesse mais processos, se a gente tivesse mais dados, obviamente, se a gente pudesse ter dados que envolvam multilinguagem, certo? Coisas que podem melhorar o nosso treinamento. Usar também outros tokenizadores, né? Que a gente usou de Best na maioria dos casos, mas se a gente pudesse, a gente pode trocar tokenizadores, mudar parâmetros, mudar pesos, e isso é algo que a gente vai explorando à medida que a gente explora mais a classificação de texto usando transformers. Sobre o dataset, né? Um pequeno frase aqui do texto mesmo, é que a gente conseguiu dar uma olhada de como é um treinamento usando só as features, né? Que é a nossa camada escondida, e o fine tuning mesmo, que é mais voltado a uma coisa mais com deep learning mesmo. E aqui a gente usou um exemplo com o PyTorch, mas dá para a gente usar Keras também, entendeu? E a gente conseguiu investigar no nosso dataset mesmo quais são suas principais vantagens e suas principais fraquezas quando a gente está fazendo esse treinamento, né? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. O código atualizado já está no GitHub, se alguém quiser o link também está no slide. A gente Tá fez ótimo. a gente fez com PyTorch. Tem mais alguns outros notebooks extras que a gente chegou a fazer um pouco também, então pode dar uma olhada também. Sintam-se livres. E é isso.